E aí pessoal, tudo bem? Já faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Eu acho que já faz quase 3 meses que eu não venho. Mas é porque minha vida ficou muito agitada. Eu troquei de escola, troquei de amigos não, porque eu ainda tô com meus velhos amigos e acabei fazendo amigos novos, poucos, mas consegui fazer alguns. E eu vou contar hoje sobre você um dia ter desejado muito algo, mas hoje em dia você ter essa coisa e mesmo assim não dá o mesmo valor para ela que você dava antigamente quando você ainda não tinha essa coisa. Ou seja, a ânsia de ter e o tédio de possuir. No final do ano passado, no final não, já vou contar toda a história. Desde o começo do ano passado, eu tinha um amigo que não estudava na mesma escola que eu, mas a gente é bem próximo, e que ele é um ano mais velho. Ele foi fazer ensino médio em uma escola técnica. E ele contou pra mim que lá era muito legal, muito bom, o ensino lá era bom, e se eu fosse estudar lá ano que vem, a gente ia estudar na mesma escola, tal. Nisso eu fiquei nessa pilha de, caramba, eu tenho que ir pra essa escola, vai ser muito bom. Eu quero muito estudar lá com meu amigo e eu vou sair de lá com um curso técnico, querendo ou não, marketing, que é uma coisa útil pra mim, pra todo mundo, na real. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei inculcado com isso e comecei a estudar bastante. Só que faltava um ano ainda pra prova, que ia me garantir na escola ou não. Então eu comecei a estudar. Só que eu cansei, parece que eu injuriei estudar todo dia, 3 horas por dia. Então eu parei, a prova é em novembro. Eu fiquei ali de maio a agosto sem estudar, mais ou menos. Dei uma respirada, voltei no foco dos treinos, tá fraco ainda. Agosto, setembro eu voltei a estudar, mas eu não voltei exageradamente. Não voltei estudando 7 horas um dia, uma vez por semana. Eu fiquei estudando 1 hora todo dia. De final de semana eu nem estudava. Nisso eu fui estudando de pouquinho em pouquinho. Na hora da prova, tava eu lá. Muita gente, eu acho que tinha umas 1000 pessoas da minha idade para fazer a prova e só 40 passavam. Era 5 alunos por vaga onde eu tava competindo. Daí eu cheguei lá na escola, fiz a prova e não saiu o resultado no dia, saiu um mês depois. Então nesse um mês eu fiquei apreensivo sobre eu ia passar ou não, mas ao mesmo tempo que eu fiquei apreensivo por querer passar, eu tava meio triste se eu tivesse passado, porque se eu passei nessa prova, eu ia ter que abandonar. Eu ia ter que abandonar todos os meus amigos da antiga escola, todo aquele círculo fechado que eu tinha na minha escola particular, para ir para uma escola estadual técnica, entende? É uma mudança boa, uma mudança diferente que essa é a minha vida. E nessa eu fiquei meio triste, sabe? De ter que abandonar eles, porque eu tô com esses amigos desde pequeno, desde 4, 5 anos de idade, estudando junto. E eu quero falar de um filme especial que me ajudou a melhorar essa fase da minha vida, que eu tava triste. O filme chama As Vantagens de Ser Invisível. Desse livro aqui, eu vi o filme antes disso, eu acho que foi em 2 de novembro de 2025, eu vi o filme, mas depois que essas paradas da minha vida estavam rolando, eu decidi ver esse filme de novo e BUM! Cara, encaixou perfeitamente na minha vida. Tanto nessa despedida dos meus amigos, nessa troca de ambiente, também na questão de uma menina que eu tava gostando, mas que acabou não dando em nada. E depois eu li o livro. Em dezembro, assim, nesse meio tempo que eu fiz a prova até o resultado, eu li o livro. E esse livro é surreal. É o melhor livro que eu já li. E eu já li, não muitos, na real eu li poucos livros. Eu comecei a ler faz uns 6 meses.
Eu li esses aqui, clássicos, né? Não pode faltar. Li esse. Mas o que eu mais gostei, tirando a Taça Invisível, foi esse. Meditações de Marcos Aurelius, o Imperador Verdadeiro de Roma. E o filme, esse livro é sensacional, cara. Continuando. As vantagens de ser invisível me ajudou muito a botar minha cabeça no lugar e a entender que tudo isso que estava acontecendo à minha volta era por um motivo. Que isso ia me fazer evoluir na vida, sabe? Eu ia para uma escola mais desafiadora, eu ia conhecer pessoas novas, boas ou ruins. E eu levei isso como se eu estivesse mesmo num filme, cara. Então eu cheguei nessa escola e eu comecei a estudar muito. Trabalho todo dia quase fazendo, tarefa, lição. Daí eu tava estudando fora da escola, na sala. Eu fazia horário extra, eu estudava em casa. Porque eu queria ser o melhor. Agora que a escola deu uma baixada do primeiro bimestre, do segundo, eu consegui me acalmar. Eu posso falar que você não pode fazer nada no calor do momento. Você tem que planejar as coisas antes, mas não viver em função do futuro. Você tem que ter metas, objetivos a longo prazo, só que viver um dia de cada vez. Que nem eu no começo do ano. Eu tava pensando o tempo inteiro, nossa, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que estudar logo, eu tenho que estudar muito agora. Só que eu injuriei de estudar, só fui voltar a estudar meses depois. Mas eu mudei meu pensamento quando eu voltei a estudar. Eu pensei, putz, hoje eu vou estudar um pouquinho dessa matéria aqui, sei lá, velocidade média, vou estudar um pouco de inglês e vou ir fazer um treininho de 1 horinha na academia. Tá, esse foi meu dia, isso aí me ajudou. Agora, próximo dia, eu repito, eu não fico pensando no dia da prova, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar na prova, como é que eu vou estar, sabe? Eu vivo um dia de cada vez, o segredo, um dia de cada vez. Porque se a gente ficar nessa de pensar no futuro, viver no futuro, a gente acaba perdendo o presente. E o presente é a coisa mais importante e valiosa que a gente tem na nossa vida. Porque dinheiro volta, o tempo não. Eu separei alguns tópicos aqui para falar no vídeo. Você vive preso no futuro, logo você nunca vai se sentir completo, porque você fica nessa ânsia de ter alguma coisa, mas quando conquista ela já quer ter outra coisa. Não tá errado, porque você sempre tem que querer mais, mas você tem que ser grato, pela essa coisa que você quis um dia que hoje você tem, entendeu? Por exemplo, tô gravando esse vídeo com um iPhone. Eu nunca na minha vida tive um iPhone. Sempre tive um Android normalzinho ali. Não que o iPhone seja melhor que o Android, mas eu sempre quis um iPhone, entendeu? E eu consegui, com a ajuda dos meus pais, de um acordo que eu tive com eles, comprar esse celular, porque ele ia me ajudar tanto na escola quanto nos vídeos, em outras coisas também, claro. Então, eu sou muito grato por ter esse celular. Por enquanto, eu não penso em ter outro. Eu só vou pensar em ter outro quando esse aqui estiver quase quebrando, estiver velho. Isso vai demorar uns aninhos ainda. Então, quando ele estiver quase quebrando, eu compro outro. Mas por enquanto, esse aqui tá bom pra mim, sabe? De mudar de escola pra ir pra outra, ter que abandonar os meus amigos, que não foi fácil pra mim. Isso tudo que gerou um sentimento de ansiedade, até de tristeza por ter que abandonar. Porque essa fase da minha vida, nunca ela acabou. Essa fase da minha vida acabou. E eu fui pra outra fase da minha vida. E eu puxei somente para essa fase nova da minha vida o que realmente importava, que foram poucos amigos, uns 5 amigos da antiga escola, que realmente eu posso contar com eles, e professores, eu não levei nenhum comigo, somente o ensinamento que eles me deram,
Então eu acho que é importante as pessoas não terem medo de mudar, sabe? Porque eu tava morrendo de medo, mas mesmo assim eu mudei. Então o problema na real não é ter medo, é não agir por causa do medo. Porque quando você age com medo, isso aí eu acho que é a chave para você conseguir ter o que você quer na sua vida. Porque quando eu mudei dessa escola, eu tive coragem de fazer essa mudança, eu só levei as coisas boas para essa nova fase da minha vida, sabe? E provavelmente se eu ficasse nessa escola antiga minha, eu não ia conseguir ter essa, sabe, essa viradinha de chave que eu tive nessa outra escola. Eu tive essa expansão sobre as pessoas, porque eu tinha um círculo de amigos que todo mundo se conhecia, os pais se conheciam. Era escola particular, pô. Todo mundo ali era mais, sabe? Enquanto na escola nova que eu fui, tinha totalmente pessoas novas, diferentes uma da outra. Na escola particular meio que tinha um padrão, assim. Agora nessa escola nova, todo mundo é diferente de outra pessoa. E isso aí é bom, porque você conhece pessoas novas, aprende com elas, vê o que tem de bom, de ruim em cada uma e absorve as coisas boas pra você, sabe? Mas o que importa é que você sempre tenha controle do que você faz, porque se você ir pra uma onda de pessoal aí que gostou de você, mas que não vai agregar muito, então nem vale a pena, sabe? Melhor ficar sozinho. O problema não é a sua vida, é o que você decide fazer com ela. Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem sonho, metas, objetivos, uma coisa que quer fazer, mas a gente só fica imaginando a gente fazendo essa coisa, não o processo que a gente tem que realizar para chegar lá, entendeu? Esse ano, 2026, eu coloquei uma meta que era ler 12 livros no ano, ou seja, um por mês. Só que até agora eu só li 3 livros, ou seja, eu fiquei 2 meses sem ler o livro, entende? Então, vai ser difícil de alcançar essa meta? Talvez, mas eu tenho fé que eu consigo ler 2, 3 livros em um mês para recompensar isso, sabe? A gente tem que fazer o possível a cada dia, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, a gente não precisa fazer muita coisa em um dia só. Esse vídeo aqui foi mais por você focar no agora e ser grato pelas coisas que você já tem, que um dia você quis, mas que agora você não dá tanto valor, o valor real que você devia dar. E também que você tem que viver cada dia de cada vez, um dia de cada vez, cara. Porque o tempo passa, e se a gente ficar pensando no futuro, a vida vai passar assim e a gente não vai ter vivido ela da forma certa. A gente vai ter vivido ela pensando no presente, no passado e no futuro. Então se você tem um amigo, uma família que gosta de você, vai abraçar ela, cuida dessas pessoas, fala que ama elas, vai atrás dos seus sonhos, porque a vida não volta, ela só vai. É isso. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o gostei e comenta aí uma coisa que você sempre quis um dia, que hoje tem, mas não é grato. É isso. No final é só o começo.